Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, no ar a partir de agora mais uma edição do programa Espaço Cultural. Chamo a atenção de vocês, telespectadores, também do programa de hoje, que nós vamos fazer uma viagem espacial. Para isso, nós convidamos o escritor, aliás, jovem escritor, de muito talento na cidade de São Vicente, em toda a região metropolitana, e aí vai para fora os trabalhos realizados. Vocês vão conhecer a partir de agora o Gabriel Sampaio, este jovem escritor, repito, olha só, você não pode deixar de ler esse livro, Exídium, que ele vai falar mais a respeito deste brilhante trabalho, e no andar do programa vocês vão conhecer de perto o que significa essa brilhante história, que eu, sinceramente, ainda não tive a oportunidade de ler todo este livro, mas já estudei bastante e recomendo para vocês. Gabriel Sampaio, escritor, muito obrigado por nos receber aqui na sua residência, para que a gente possa mostrar o brilhante trabalho, modéstia à parte, eu falando particularmente, tenho certeza que todos vão gostar. Muito obrigado, viu? Ah, sim, eu que agradeço, Washington. É um prazer falar do Exídium. O Exídium é um trabalho que me acompanha desde a adolescência. Sim. Essa história surgiu na minha cabeça quando eu tinha só 15, 16 anos, e eu fiz um rascunho dela, um rascunho que deu 120, 150 páginas, e desde então eu já reescrevi ela umas 4, 5 vezes. Em 2014, eu e 2 amigos da cidade de Santos escrevemos o nosso primeiro livro, que foi o Warwolf e o Ritual. Perfeito. E aí, depois que eu comecei a conhecer esse universo de estar vendendo meu livro, ir nas feiras literárias e mostrar para as pessoas o que eu trabalho, como é o meu trabalho, eu trabalhei loucamente para que o Exídium ficasse do jeito que o público merece. Tá. Então, comecei É a... um épico? Isso, exatamente. É um épico espacial. Espacial, de figuras poderosas, antigas. Como é que é isso, Gabriel? A história fala de uma criatura muito antiga, tão antiga quanto o nosso universo, que retorna num futuro distante. E essa criatura é o Vyron. Ele retorna tomando o corpo de um cientista. Que esse Vyron é o maldoso, é o valentão, Isso, digamos assim. ele funciona como um vilão da história. Sim. Né, mas ele é muito mais que isso. E para resistir às loucuras dessa criatura muito poderosa, vários personagens humanos e alienígenas vão ter que trabalhar juntos, né, para enfrentar esse monstro e os exércitos que ele vai criando. Agora, o interessante disso tudo, Gabriel, que eu achei muito interessante, é que todos os personagens que vão se unir, como você disse aí, contra o Vyron, por exemplo, são todas elas criação sua, né? Ah, sim, sim. Eu tive que, durante muito tempo, pensar e repensar esses personagens. Tem o Jeitan, que é um ex-policial, um cara mais velho, um pouco amargurado, que passou por muita coisa na vida. Não é o delegado? É, o delegado. Ah, esse é o delegado. Isso, tá. Ele é um ex-policial, ele está trabalhando como delegado, não numa delegacia, mas ele é numa delegação de representantes, né, de uma parte do povo do planeta dele, e ele é amigo do cientista que tem o corpo possuído pelo Vyron. Então a motivação desse ex-policial é encontrar o amigo dele que foi possuído. Perfeito. Ele vai conhecer a rainha de Actídia, que é o planeta deles. Essa rainha é muito importante para a história, é a rainha Anya. Ela tem um poder especial também, ela consegue calcular matematicamente, instintivamente, olhando, calcular todas as possibilidades do que está acontecendo em volta dela, inclusive de naves espaciais, inclusive de batalhas espaciais. Por isso ela é muito poderosa. Aliás, todos esses personagens, cada um tem o seu poder, né? Cada povo do Exídium tem um poder. Tá aí, todos eles têm a sua nave particular, digamos assim, não é? Isso. Como tem muitos líderes, né, de povos aí na história, são personagens centrais, eles têm naves porque eles precisam de naves para se locomover de um lado para o outro e até para entrar em guerra, né? Como é que surgiu? Você disse que aos 15 anos, né? Mas digamos que é um amor, né? Sua esposa, enfim, sua família, e isso aqui, esse Exídio, toda esta literatura que você fez, todo este sonho, como é que começou isso? A você escrever o primeiro personagem, a história em si do
Exídio? Foi muito instintivo, porque eu me alimentava demais de literatura de ficção científica, literatura de aventura. Eu cresci lendo Júlio Verne, H.G. Wells, Tá. Isaac Asimov, que é um escritor que nasceu na Rússia, mas cresceu nos Estados Unidos, escreve sobre robôs, e já tem muitos filmes, né, adaptados dos livros dele. Então aquela literatura espacial, de ficção científica e de aventura foi se fundindo em mim, junto, lógico, com a ficção científica do cinema, né? Do Guerra nas Estrelas, do Jornada nas Estrelas, de vários seriados que eu assistia. Quer dizer, junto e aquilo tudo... foi se misturando na minha cabeça, e quando eu precisei começar a datilografar, eu simplesmente não queria copiar nada. O professor de informática falava, olha, copia texto dessa revista aqui. Eu não queria copiar texto, eu queria tirar alguma coisa de mim. Tá. Então eu comecei a escrever histórias, e uma das primeiras histórias que saiu foi o Exídio. E essas histórias criadas sem você copiar? Isso, sempre da minha cabeça. Porque geralmente, né, por exemplo, um narrador de futebol, ou um cantor, ou qualquer coisa parecida, geralmente ele se espelha em alguém, não é? Pô, o Michael é um jornalista, mas é um dos grandes imitadores. O Silvio Santos, assim, tem talento para esse tipo de coisa. E a pessoa, às vezes, muitas vezes, cria o seu próprio estilo. E foi o que aconteceu com você em termos da literatura, Isso da mesmo, escrita. isso mesmo. A ação do cinema e dos quadrinhos, dos desenhos que eu assistia também, principalmente desenhos japoneses, animes, também me influenciaram para desenvolver essa literatura de ação, porque é uma história que tem muita ação, né? A ação é central. Aliás, é uma das coisas que chama a atenção, né? Essa ação, todo este movimento na galáxia, enfim. Agora, é uma história de guerra, uma história de opressão, mas particularmente olhando o seu material e conversando com você, há uma história por trás disso de união também, né, Gabriel? Sim, conforme eu fui crescendo, eu comecei a perceber vários problemas no nosso mundo. Hoje eu sou professor, eu lido diretamente com muitos desses problemas, e esses problemas vão se refletindo na história do Exídio, né, dentro da forma que eu consegui colocar. Então os personagens têm que superar preconceitos, têm que superar medos do outro, do diferente, do povo que antes era inimigo dele e depois passa a ser aliado ou precisa ser aliado. Então esses problemas do mundo estão no Exídio de forma bem sutil, lógico, para não descaracterizar essa aventura, essa guerra espacial, mas eles estão ali. Agora, eu recebi um vídeo de uma moça, rapaz, me fugiu a memória agora. Inclusive, você me mandou para mim um videozinho dela falando deste seu trabalho e que ela não ia pronunciar o nome, dos personagens, de alguns personagens, porque ela não se arriscaria a errar os nomes, né? Que é um tanto quanto difícil, entre aspas. E Exídio, que ela fala sobre Exídio, ou Enzidium, a pronúncia correta. Algumas pessoas olham a palavra e falam Exidium, e não está errado, porque é uma palavra adaptada, né? Eu chamo de Exídium. Essa palavra vem do latim, tinha exitio, que significa ruína, divisão e separação. Perfeito. E aí eu fiz uma adaptada nela, para ficar com uma sonoridade, com um visual diferente, mas o sentido de ruína, divisão, separação ainda está na história. Mas para descobrir qual é a divisão que tem aí na história, você vai ter que ler para descobrir. Ah, sem dúvida. E você também vai ter que ler, você também, viu, seu Marcos? Aliás, olha essa foto, ficou muito bonita, né? Essa foto é uma característica sua, o chapéu, né? Uma característica sua, né? Aliás, no vídeo que você soltou na internet, contando um pouco da história, e aquele vídeo que criou muito uma expectativa de quem gosta de leitura, você também estava usando o chapéu. Sim. Não, eu acho que era outro. Mas... Gabriel Godinho Sampaio, escritor, esse jovem escritor. A língua portuguesa continua sendo aquela barreira transferível, confundida e difícil, Gabriel? Olha, eu sou professor de língua portuguesa nas escolas públicas de Cubatão. E eu tenho uma visão muito prática do aprender a língua portuguesa. Então, para mim, sempre foi muito natural usá-la, até porque eu lia desde muito pequeno. Perfeito. Mas para os meus alunos, eu vejo que há uma dificuldade, né? O português... Você teve essa dificuldade? Eu acho que nem tanto. Se eu tive, ela se superou fácil, porque desde muito cedo eu lia muito. Então, se você lê muito, você não vai ter dificuldade com
escrita de algumas palavras. Porque você vai lendo, Sem dúvida. e você acaba decorando instintivamente o funcionamento. Ela grava, né? Fica gravada. Isso. Então, até hoje, eu não ensino regra de ortografia para os meus alunos. Eu faço eles lerem, eu faço eles lerem, eu faço eles lerem, e depois eu cobro e dou umas corrigidas quando possível. Claro. Mas eu vejo que ainda existe, que o preconceito com a língua oral ainda... E com as variações do português, né? O português da periferia ainda existe. Esse livro foi todo ele escrito por você? Sim, todinho. Tudo. Escrito e reescrito 4, 5 vezes. Pode falar. Depois eu comecei o trabalho de ilustração, foram 2 rapazes que trabalharam comigo. legal. Um aqui de Santos, que fez todos os concept arts. O que são concept arts? São, são as ideias de como que vai ficar cada personagem. E aí foi um trabalho muito divertido de fazer. Posso mostrar? Claro, deve, por favor. Foi muito divertido de fazer, porque eu tinha que mandar fotos de pessoas, de roupas e ideias de como que ficariam esses personagens. Então, olha aí, gente. por exemplo, Deixa eu mostrar aqui, presta aí. Pode ir explicando, Gabriel, por favor. Pra gente Aqui, ter... Gabriel. Aqui. Pro Vyron sair desse jeito, eu tive que dar umas ideias de roupa, de capa, de visual, mostrar Quantas umas vezes? referências. Voltou? Não, esse é o modelo que eu quero. Cada personagem, pelo menos 3 refacções, desde o rascunho até o final. E eu acho que o mais divertido de mostrar é o Mylon, que é um jovem adolescente. Procure o Mylon, por Tá favor. aqui. Que é esse jovem adolescente aqui, Olha, gente, está aqui, ó. que foi inspirado... Aliás, é um personagem que só de olhar dá para perceber que foi um personagem jovem que você... Isso. Tá vendo, gente? Esse aqui, ó. Pode falar, Gabriel, por favor. O mais interessante desse personagem é que ele sempre existiu na história do Exidium, né? Desde do primeiro rascunho. Mas para eu chegar nesse desenho, eu demorei para encontrar um rosto certo para ele. E o rosto escolhido foi de um menino de Cubatão, um aluno meu também chamado Mylon. Então, nos primeiros dias de aula, eu conheci a mãe desse menino. Falei, olha, eu gostei do rosto do seu filho, posso tirar uma foto e usar de referência para fazer um desenho de um personagem? Aí a mãe autorizou e tá aí. Agora o menino tá eternizado no personagem do Mylon. Gente, Exidium é o livro do Gabriel Sampaio, este jovem escritor inteligente. E nós falamos aqui também da língua portuguesa e falamos também da literatura, a importância do ler, não é? Não se arrepender nunca de ler este livro, que é simplesmente fantástico. É uma viagem espacial, digamos assim. Isso. Da antiga, do poder, da opressão e também da união. Isso é uma grande aventura entre vários personagens e vários povos que vão ter que trabalhar juntos contra essa grande ameaça, que é um ser antigo e poderoso, que é o Vyron, que está ameaçando todos os povos da galáxia. E tem até a história do teu delegado aí envolvido, na qual ele falou, tá bom? Gente, Gabriel Sampaio é o nosso convidado do programa Espaço Cultural. Nós vamos ao intervalo tomar uma aguinha aqui, na companhia do meu amigo Maicon Santana, que hoje veio prestigiar o programa Espaço Cultural. Daqui a pouquinho nós retornaremos para falar ainda mais do Exidium. Você não vai se arrepender de ler essa história simplesmente fantástica. Espaço Cultural volta já. Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Espaço Cultural. E na edição deste programa nós estamos conversando com um jovem escritor, professor de muito talento, Gabriel Sampaio, que, olha só, estamos mostrando este brilhante trabalho realizado por ele, escrito por ele, uma imaginação fantástica, e você não vai se arrepender de dar uma olhada, de ler, de comprar este livro, Exidium, que conta uma história muito legal. Porém, e eu já volto a falar sobre ele, este foi o primeiro livro lançado por você, antes do Exidium. Isso mesmo. Foi um trabalho junto com 2 amigos, um professor de matemática de Santos, o Júlio Samuel, e um bibliotecário, o Fernando Possidente. Nós trabalhávamos na mesma escola e é uma aventura que fala sobre os últimos lobisomens. O Ritual. Aliás, isso aqui faz parte. Sim. Olha só, é um lobisomem. Esse é um dos personagens do Ritual. Ele é um lobisomem bem misterioso, um lobisomem cinza, que eu não vou falar muito, mas ele é muito importante para a história.
Como é que é feito esse material aqui? Esse material é biscuit, sabe aqueles bonequinhos de casamento, Sim. de bolo de casamento? É o mesmo material, mas a artista que é a Elaine, aqui de São Vicente, desculpa, Elaine Alves. Ah, eu tô sem óculos, lê aqui. Que é a Elaine Alves de São Vicente, trabalhou em cima dos desenhos que eu mostrei para ela do livro, e aí ela preparou esses personagens para mim. Vou pedir pro Michael aqui. Michael, por favor, dá uma olhadinha aqui com calma neste material. Pode pegar aqui, por favor. Ver a perfeição deste trabalho aqui. E este aqui também, né? Sim. Este é o personagem principal? Do ponto de vista dele Tá. Ele acha que ele é o personagem principal dessa história. Mas esse lobo chama Alec Varg, ele acha que é o último lobisomem. Olha, gente. Então ele tem um plano para mudar isso, e o plano dele envolve fazer um ritual sinistro e se transformar numa entidade espiritual dos lobos chamada Werewolf. Gente, olha que... E o material é o mesmo. É o mesmo material. Como é que foi a repercussão do leitor com relação a este primeiro livro? Olha, a gente teve que fazer 11 tiragens do Werewolf já. 11 tiragens. São tiragens pequenas, mas para mim é uma grande vitória ter 11 tiragens sem do dúvida livro. nenhuma. É um livro independente. Inicialmente ele foi lançado com uma editora pequena, mas agora eu trabalho, eu mesmo produzo ele, né, em gráficas, fazendo uma tiragem independente. E as pessoas que compram adoram, me pedem continuação, pedem para eu, para o Júlio e para o Fernando escrevermos mais. Eu já escrevi uma historinha pequena que saiu num livro de contos que continua a história do Werewolf, mas outro livro, por enquanto, não. Estou guardando aí as ideias. Mas não vai deixar de... Não se tem data ainda, mas não vai parar com essas histórias legais, né? Não, Nós pedimos isso. Eu quero continuar escrevendo, lógico, muito. Agora eu estou precisando de férias, um pequeno momento de descanso, porque terminar o Exidium foi um processo longo, trabalhoso. Quanto tempo? Que envolveu... Nos últimos 3 anos eu trabalhei exclusivamente com o Exidium. Tá. Este personagem aqui, ou esta personagem, é do próximo? Essa personagem, eu não devia estar mostrando, mas eu já vou mostrar. Chama Acira. E a Acira é a protagonista do meu próximo trabalho, que vai ser lançado ano que vem. É um quadrinho, junto com o desenhista Luiz Gustavo Pereira, que vai chamar Exceção Hostil. Tá. E ela é uma menina... É pro ano que vem? É pro ano que vem, provavelmente 2018. Tá. A personagem... Uma das personagens... Ela é a protagonista. A protagonista. Ela é a protagonista. Deste próximo trabalho. Ela é uma trabalho. menina... Isso. Ela é uma menina que muito cedo sofre um acidente, perde a mãe, fica deficiente... E ela acaba se transformando numa assassina justiceira que enfrenta um grupo fascista que está ganhando poder junto com os políticos no Brasil, num futuro muito próximo. Agora, quem são os artistas, as pessoas que trabalharam com você nesses últimos 3 anos para o lançamento deste livro aqui, que eu repito, gente, é fantástico, Exidium. A capa é da Débora Ayu Marques, que é uma artista aqui de Santos. Ela foi muito solícita, ela atendeu exatamente como eu queria que ficasse a capa. Inclusive com uns rascunhos meus, eu apresentei para ela os rascunhos, ela olhou e falou, tá, posso fazer isso? Aí eu falei, pode, fechamos, aí ficou que nem eu queria. As ilustrações de cada capítulo são do Salviano Borges, lá de São Paulo. Perfeito. Que nem essa aí que você está vendo. E no final do livro, você tem um pequeno dicionário visual de personagens, naves e criaturas, que foi feito com um amigo meu aqui de Santos mesmo, o Bruno Nascimento, Bruno S. Nascimento. Tá. Que é esse fez material aqui na qual fez você os conceitos de personagens. Falando. E você revisava todos eles? Sim, você eu revisava, dava alguns rascunhos de ideias para ele, fazia uns desenhos bem feios, assim, bem simplesinhos, e aí ele transformou nessas artes legais. E ele captava aquilo que você queria, às vezes. Com certeza. Não o teu desenho sendo perfeito como é o dele, por exemplo, mas ele captava aquilo que você queria. Sim, ele conseguiu traduzir exatamente o que eu imaginava para cada personagem. Como é que o público deste... Há quanto tempo já está na praça, nas livrarias? Ele foi lançado há 2 meses só. 2 meses. E qual é a recepção que você teve das pessoas que lhe encontraram, que leram, ou as mensagens que você recebe, por exemplo? Então, as pessoas estão adorando, eu estou muito feliz com isso. Como ele é um livro grande, eu estava com medo de que crianças, né, adolescentes muito jovens não fossem encarar.
mas por incrível que pareça, tem gente de 13, 14 anos comprando 12 anos. Eu tenho alunos de 11 anos que estão loucos lendo o Exidium. Gente, o livro ele tem uma coisa, para quem já leu bastante, assim, por exemplo, eu tinha 600 livros em casa e acabei doando os livros para o Ministério da Cultura e para a Secretaria também, porque o livro é uma coisa tão interessante que você ler 2 vezes, 3 vezes, mas você tem que passar. Eu concordo. Para este livro ser passado a outras pessoas, para que as outras pessoas observem a narrativa e também a história que é contada num livro. Então, chegou um determinado momento que eu falei, não vou guardar e vou passar para as outras pessoas. E quando eu pegava um livro, às vezes, mas esse livro é grande. Como disse o Gabriel, o livro é um pouquinho grande, mas ele não é cansativo. Isso é que é interessante. Você lê o primeiro capítulo, você que chega o terceiro, o quarto, você já fica imaginando o que vai acontecer lá na frente. Então, apesar de ser um livro, teoricamente, né, falando um pouco grande, ele não é cansativo. Ao contrário, se você se colocar no lugar de, seja lá qual personagem for, você parece que está no mundo espacial. Ou eu estou errado, Gabriel? Não, você melhor do que ninguém pode... Essa foi exatamente a minha intenção mesmo, quando eu criei essa história, esse épico, cena por cena, ação por ação que acontece, é para prender você e continuar querendo saber o que vai acontecer, como que esses povos vão se salvar desse monstro espacial. Em algum momento que você escreveu o livro, você deve ter se colocado no lugar de todos os personagens, sim, claro. Tem sim. aquele que você se apegou mais, rapaz, eu vou puxar a sardinha pro lado desse aqui ou não. Sim, todos os personagens têm um pouco de mim, todos eles. Desde a rainha de Actídia, que é uma jovem super talentosa, mas ela tem a sua insegurança, as suas fraquezas. O delegado, que teve vários problemas amorosos na vida dele, também tem um pouco de mim. O Iron? O Vyron, que é o grande vilão Vyron, né? Isso, Tá. o Vyron, que é o grande vilão da história. Para eu tentar me colocar no lugar dessa criatura que toma um corpo humano, foi muito difícil. Mas eu acho que eu procurei encontrar aquilo que vai fazer você que está lendo se identificar com ele. Para você ter uma ideia, no meio dessa história, ele começa a ficar viciado em alguma coisa. Eu não vou dar muitos detalhes do que é. Deixa aí que mas esse processo de se viciar é uma coisa muito humana, né? Claro, uma coisa que sem vem da dúvida. gente, né? Todos nós somos passíveis de ficar viciado em alguma coisa. E mesmo ele sendo uma criatura tão velha quanto o nosso universo, ele vai passar por isso nessa história também. E você quebrou a cabeça de noite. Ah, sim, durante Entre muito aspas, tempo, no bom com a ajuda sentido, da né? família, dos amigos, da minha esposa, que me ajudou demais a Sim. pensar algumas coisas. Aliás, eu desmontei aqui, queria que você... Monte aí, por favor. Ah, não, tá. Olha, esse é um trabalho, faz parte, né? Sim, sim. Uma nave, né? Isso, Do essa personagem. é uma né? das naves da história, Ó, é a Arachne feito de papel Astral. aqui, você falou? Isso é um papercraft. Basicamente é um modelo, Bonitinho, né? é um modelo em papel, um quebra-cabeças em papel, que um amigo meu, professor lá de Cubatão, o Silney Russo, gostou de ver os desenhos da nave e ele me mostrou que ele estava fazendo papercraft, então eu desafiei ele a fazer um papercraft das minhas naves. E aí ele topou a ideia e fez pra mim e ficou muito legal. Essa nave é de algum personagem do Exídio? Sim, essa nave Vamos lá, é a nave mostra pra do gente. Imperador Lian. É a nave deste personagem aqui, Tá. que é o imperador do reino humano mais poderoso da galáxia. Esse aqui? Isso. Como é O nome dele é Lian. Liam. Tá. Isso. Gente, aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse, aqui, aliás, aqui no final, como nós já mostramos, tem todos os Tem personagens, outras naves, caracteres, tem outras criaturas. naves, enfim. Essa é uma das naves de guerra do Lian também. Você vê que tem uma relação, né? Essa nave que é inspirada num escorpião. Sim. E a nave particular dele é inspirada numa aranha. É uma nave pequena essa aqui, né? Aquela nave escorpião é uma nave de guerra gigantesca. Essa aqui é uma nave pequena de transporte, mas é a nave pessoal dele, chama Arachne Astral. E essas naves são personagens também do livro, né? Afinal, a boa ficção científica sempre usa as naves como personagens. Você tem aí a Enterprise, que é um personagem do Star Trek. Sim. Não dá pra dizer que a Enterprise não é um personagem do Star Trek. Tem a Millennium Falcon do Star Wars, que é muito importante também, e várias outras aí. Tudo isso foi importante para você gostar desse tipo de ficção científica para chegar onde chegou, né, Gabriel?
Sim, sim. E foi muito gostoso percorrer esse caminho também. E você, hoje em dia, por exemplo, eu preciso de férias. Mas será que as férias tiram você um pouco desse foco? Por exemplo, se aparecer uma novidade para você amanhã nas livrarias ou um de nossos amigos, um livro de ficção científica, pô, mas eu tô de férias, pô, eu tô na praia, isso aqui, mas vai ler, né? Ah, sim, sim. A leitura não é trabalho, né? A leitura é prazer. Sem dúvida. Exceto quando a gente está se preparando para apresentar algum trabalho acadêmico, eu tento ler sempre para me divertir e para relaxar, para tirar os problemas do nosso mundo da cabeça, para tirar um pouco do cansaço e do estresse do dia a dia. Mas, inevitavelmente, por mais louco que seja, por mais distante que seja essa história da realidade, elas ainda falam do nosso mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, se você dá uma olhadinha lá no YouTube, um vídeo dos 3 minutos, demorou aquele vídeo? 4 minutos. 4 minutos. Em 4 minutos você faz uma viagem espacial, em 4 minutos você fica quebrando a cabeça, entre aspas, no bom sentido, com você mesmo, qual personagem você gostaria de ser neste livro Exídio. Aliás, os contatos para o telespectador que queira dar uma olhadinha no seu trabalho. E quem quiser comprar esse livro aqui, como é que faz? Para comprar no Brasil inteiro, você pode comprar pelo site da Saraiva. É só pesquisar lá no site da Saraiva, Ezidium. Tem na editora Coerência também. E a página do livro é Facebook/Projeto Ezidium. Lá você vai ter todos os links. E, aliás, foi lá que eu fui. E, hoje eu tenho que ver mais um pouquinho, amanhã eu tenho que ver mais um pouquinho, porque por causa do nosso tempo, mas você não vai se arrepender, além de ser um livro muito bem feito, design dele muito bonito, uma capa muito bonita que mostra a galáxia, enfim. Gabriel Sampaio, este jovem escritor e professor que lançou o livro Exídio, e mostramos um pouco do seu brilhante trabalho aqui no programa Espaço Cultural. Muito obrigado. Gabriel, foi um prazer conversar. Prazer é nosso, vemos aqui, fizemos uma bagunça, mas agora o segundo... Não, que o isso, Gabriel, gente. vamos deixar gente, tudo no jeito aqui. Eu espero que tenha sido divertido, eu espero não ter ficado muito nervoso e soado muito artificial, gente, porque eu não estou acostumado a ficar na câmera. Tá? Mas muito obrigado, viu, pelo apoio aí, pelo trabalho que de vocês. agradecemos. Você vai ficar com esse aí para você, lógico. Vai ficar de presente. Muito obrigado a Mais você, alguém de vocês que lê aí, que gosta, que curte, mano? Tá. Deixa eu fazer um vou passar para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só te falar uma coisa. O mais importante disso tudo não é que a gente soa, que a gente fica nervoso ou qualquer coisa. O mais importante disso tudo, este brilhante trabalho aqui que você realizou e que, apesar das suas férias, você continue realizando. Eu vou continuar porque trabalhando. A leitura também faz parte quase que o tempo todo da nossa vida, da nossa cultura, da nossa educação e por que não dizer, da nossa disciplina. Parabéns, viu? Que isso, muito obrigado. Parabéns e mais sucesso ainda para você. Se Deus quiser, e se eu continuar trabalhando na divulgação dele, eu tenho certeza que vai virar um sucesso e talvez um sucesso internacional uma hora. Tomara a Deus. Parabéns. Eu já estou com alguém fazendo tradução, aí eu vou começar a pesquisar editoras internacionais para lançar. Eu penso em tentar lançar em Portugal, Moçambique, alguns países que falam língua portuguesa, e também depois Inglaterra, Estados Unidos. Estados Unidos, né, que também vai Talvez, explodir. quem sabe no Japão, tipo que eles gostam de bastante. Ficção científica, Estados Unidos, em Londres, Inglaterra, enfim, vai explodir. Parabéns. Se Deus quiser. Agradeço a sua esposa por ceder o espaço pra gente. Que isso. Vamos tomar um cafezinho, Tudo bem? Obrigado, ótimo, viu? muito obrigado. Sucesso. Gente, ponto final em mais uma edição do programa Espaço Cultural. Hoje nós estivemos conversando com este jovem escritor e professor, Gabriel Sampaio, que lançou este livro aqui, magnífico, o Exídio, que conta uma história brilhante. Muito obrigado, Gabriel, Paulo, Maicon, um abraço, prazer em vê-lo, viu, Maicon? Vai embora com a gente, né? Tá bom, tem programa para gravar hoje ou não? Não, né? Ponto final em mais uma edição do Espaço Cultural. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.